Olá, olá, boa tarde para você aqui do meu Instagram, mais uma semana, que alegria, gente, de todo o meu coração, tenho estado muito contente e satisfeita comigo mesma, diante de Deus, de estar aqui mais uma semana compartilhando com você. Graça, minha amadinha, Deus abençoe. Essa nossa canção de início é a canção que se chama Bondade de Deus. Hoje a nossa live é uma continuação da nossa live da semana passada. Então hoje nós vamos falar mais uma vez sobre engano, só que agora nós vamos falar sobre engano e a graça de Deus, é claro, né? Na semana passada eu já havia comentado com vocês que é um tema muito extenso e eu até quis mudar o tema da nossa live de hoje, até pensei em trazer um outro tema, mas eu até compartilhei lá nos stories, né? Então, quando Deus confirma nosso coração, a gente obedece, né? Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do engano, mas vamos trazer a perspectiva da graça de Deus, é claro. Todas e todos muito bem-vindos, você que vai assistir depois também. Compartilha com 2, 3 pessoas, deixa o seu comentário. A nossa live anterior vocês compartilharam muito. Então aquilo que eu falei sobre ser um tema pertinente, né, isso fica cada vez mais forte. Eu tenho visto também algumas outras páginas, eu tenho visto Dizascope falando muito sobre engano, né, muito sobre engano relacionado aos pastores, né, aos lobos, como a gente chama, né, os pastores que na verdade não são pastores de coração, são pastores por interesse, né. Então, que a gente esteja muito atento com tudo isso, né? Que a gente peça sempre o auxílio do Espírito Santo de Deus para estar nos trazendo o discernimento necessário, né? Como tudo que nós já falamos na live passada, né? Intimidade, profundidade na palavra, e então Ele vai nos trazer e nos aperfeiçoar o discernimento para a glória dEle, né? O discernimento pelo Espírito. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar bastante sobre a graça. Porque se a gente só olhar para a parte da destruição, né, para a parte ruim, porque o engano ele perpassa pela vida de todos e todas nós em algum momento, né, porque nós estamos sem o Senhor em nossas vidas, nós estamos perdidos, estamos mortos em nossos delitos e pecados, como tem aqui um versículo que nós vamos ler mais adiante. Deixa eu até abrir aqui, nós vamos ler mais adiante. Então nós vamos falar já nesse início um pouquinho sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia, né? Porque realmente é o que mantém a nossa vida, é o que sustenta e fundamenta nossas vidas. Nós vemos que lá no Salmo 23, no versículo 6, nós já lemos algumas lives passadas, diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Andréia, bem-vinda. Então nós vemos nesse lindo salmo, né, falando realmente, declarando que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? E fazendo um contraponto aqui para vocês, né, isso me veio muito forte, porque o engano ele é o oposto, né, gente? Ele é o oposto da graça e da bondade de Deus. É quando a gente começa a duvidar. Será que Deus é tão bom mesmo? Será que Deus permitiria, sendo tão bom e maravilhoso como as pessoas falam, será que Ele permitiria coisas ruins acontecerem com a gente, coisas ruins acontecerem no mundo, coisas ruins acontecerem com públicos específicos, né? Esses dias atrás eu fui assistir aquele filme que está em cartaz, Som da Liberdade. Gente, muito impactante, chorei muito. Porque realmente é um filme que ele denuncia a questão do tráfico de crianças, né? Então é muito sério e muito verdadeiro, né? E é muito se faz de tudo para que isso não venha à luz, para que as pessoas nem imaginem que isso tem demais, né? Assim como outros temas, né? Outros temas também muito sérios e que a gente precisa se levantar como instrumentos, agentes de justiça nesta terra.
Então, nós vemos nessa passagem do Salmo 23 a bondade e a misericórdia de Deus, né? E quando nós temos cravado no nosso coração que Deus é bom, não importa o que aconteça, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, nós temos uma outra perspectiva da vida, das situações, das provações, das tentações, dos desafios, dificuldades. Ontem à noite eu assisti um vídeo do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, que mexeu muito comigo, porque ele contou um testemunho em um certo momento da vida dele, há muitos anos atrás, em que ele sofreu um acidente muito sério, e ele no momento não entendeu o porquê daquilo, ele não entendeu porque Deus permitiu, porque ele sabia, né, que aquilo não era a mão de Deus, mas havia a permissão de Deus ali, né? Então esses momentos realmente nos fazem questionar a bondade de Deus, né? E é aí que nós precisamos estar atentos e atentas, porque é aí que o engano ele tenta trabalhar e nos enredar, né? Então nós vimos também na live da semana passada que o maior engano que existe, gente, não é necessariamente o engano que está no outro, naquilo que a gente enxerga, mas o maior e o pior engano é aquele que está em nós, que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue reconhecer, se não for o Espírito Santo de Deus a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como diz na palavra, né? Que é o ministério do Espírito Santo. Nos convencer e nos trazer a verdade, nos trazer a luz e ao arrependimento genuíno e verdadeiro, né? Que é quando os nossos corações, quando todo o nosso ser se prostra e fala realmente, Senhor, quão pequeno eu sou, eu preciso, careço desesperadamente da sua misericórdia sobre a minha vida, né? Se a gente for lembrar, também tem aquela passagem, né, a passagem do fariseu e do publicano, né? O fariseu, ele batia no peito e falava, Senhor, né, porque eu sou muito bom, porque não é para eu estar aqui, né? Ele estava ali, né, na passagem, ele estava no inferno e o publicano no céu, né? E ele pedia, aqui tá muito quente, eu só quero, manda aquele publicano vir aqui molhar a minha boca. E o publicano batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Então nós vemos a diferença do coração, né? Quando o engano religioso, outros enganos estão presentes, a gente não consegue olhar para a miséria do nosso coração e a gente não consegue se arrepender, né? Então que a gente esteja atento e atenta. Nós vamos ver hoje, vamos mergulhar muito mais, assim como é linda a graça de Deus. Hoje eu já estava aqui orando e eu me quebrantei muito, porque realmente o que seria de nós sem a graça de Deus nas nossas vidas, né? O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus que ainda transforma corações humanos. Ele é o Deus que chama pessoas imperfeitas. Nós vemos na história de Abraão, nós vemos na história do próprio Davi. Nós vemos que houveram episódios de engano na vida deles, né? Hoje eu me lembrei da vida de Abraão, naquela ocasião em que ele mentiu sobre Sara, né? Ele disse que Sara, sua esposa, era sua irmã. E aquilo quase levou a um adultério, né? Quase levou que o rei daquele lugar, não me lembro agora, tá? Que o rei daquele lugar tomasse sua esposa, tomasse Sara para ele. Então Deus teve que intervir, trouxe um sonho, né? E trouxe temor ao coração daquele rei. Não me lembro, gente. E nós vemos também na história de Davi, né? Davi também tentou, né? Após ele ter se deitado com Batseba, ele tentou fazer ali toda uma coisa que acabou ficando muito pior, porque ele acabou matando Urias, né? Colocou Urias na frente de batalha. Então ele fez todo um movimento para enganar, para que não aparecesse o pecado dele, né? E o Senhor perdoou, claro, porque o Senhor é eterno em misericórdia, mas as consequências ficaram, né? Ficaram as consequências. Nós vamos ver também na vida de Jacó. Não tem como a gente não falar hoje sobre a vida de Jacó, que é um representante muito forte do engano e da graça de Deus. O que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, né? Porque nós vemos a transformação que ele viveu, a transformação profunda e genuína que ele viveu a partir de um encontro com o Senhor, né? Então nós vemos que muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende por que Deus vai dando corda. Deus permite às vezes a gente ir a lugares sombrios e tenebrosos, e aí chega um momento que ele fala, chega, até aqui eu permiti, agora chega,
né? Agora volta para mim, né? Eu me lembrei também da passagem de Paulo. A gente tem falado bastante de Paulo, né? De Saulo, o encontro dele no caminho de Damasco, e que de repente ele tem um encontro com a voz do próprio Deus questionando, né? Por que você me persegue? Por que você me persegue? Né? E o Senhor feriu a ele ficou cego, tanto que ele precisou que viesse um servo do Senhor impor as mãos sobre ele, né? Então o Senhor, ele nos fere, assim como ele fez com Jacó, nós vamos ver adiante. Ele permite, ele nos fere para não nos perder completamente, né? Para que a gente não se perca completamente. Então realmente a graça e a misericórdia de Deus são lindas e maravilhosas e estão disponíveis às nossas vidas. Então nós vamos ver, quero ler com vocês também, já lemos o Salmo 23, quero ler com vocês Lamentações 3, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então essa é a misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Bel, bem-vinda, bem-vindas todas vocês e todos vocês, Deus abençoe muito. Grande é a sua fidelidade. E justamente, gente, é quando a gente consegue olhar para tudo isso, olhar para toda essa misericórdia, toda essa bondade, mesmo que as situações e circunstâncias não nos sejam completamente favoráveis, né? Eu tô fazendo aqui um apanhado geral com vocês. Eu também hoje estava meditando aqui muito sobre a vida de Jó. Porque quando a gente olha para a vida de Jó, tudo aquilo que ele viveu, tudo que ele passou, que tudo foi retirado dele, a gente pode questionar: Senhor, mas onde estava a sua misericórdia quando ele passou por tudo isso? Né? Onde estava o seu amor pela vida dele ao permitir que ele fosse tocado por Satanás? E algo me chamou muita atenção, né? Porque realmente Jó era um servo íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Havia fidelidade na vida dele, havia identidade na vida dele, haviam muitos recursos confiados às mãos dele. E o próprio Satanás vem colocar em dúvida a sinceridade dele, questionar todas essas virtudes na vida de Jó, como quem diz: ah, Deus, Jó é fiel ao Senhor porque o Senhor tá dando tudo isso aí para ele. Eu até vou ler aqui com vocês, lá em Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás veio diante do Senhor para questionar todas essas virtudes e para questionar a motivação do coração de Jó. Gente, isso me chamou muita atenção nesse dia. Confesso para vocês que isso me chamou muito a atenção, porque nós vemos a graça justificadora de Deus na vida de Jó. Não é porque Jó era um homem reto, íntegro, que ele não carecia da graça justificadora de Deus, porque sem a graça dele por nós mesmos nós não podemos nos justificar do pecado, de seja o que for. Então são coisas, né? São coisas que o Senhor vai trabalhando, que o Senhor vai ministrando no nosso coração. E por último, nós vamos ler nesse primeiro momento, acabamos de ler então Lamentações, nós vamos ler agora Salmo 34:8. Eu acho muito lindo esse versículo, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, vá por você mesmo e prove da bondade e da fidelidade de Deus na sua vida. Bem-aventurado, feliz o homem, a mulher que nele confia. Porque o Senhor é fiel. Nós vemos que nada daquilo que a gente confia, nada daquilo que a gente coloca nas mãos dele, fica da mesma forma. Deus tem os seus caminhos, o seu tempo de trabalhar, mas a gente tem a certeza, a convicção de que ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Vocês estão aí comigo? Querem deixar um comentáriozinho aqui, dar um alô?
sobre a live passada. Alguém quiser fazer um comentário também, podem deixar aqui. Depois também no gravado podem deixar o comentário, tá, gente? Então hoje eu quero fazer alguns complementos com vocês, né? Porque realmente é um assunto extenso, nós teríamos muitas e muitas coisas para falar, mas é apenas uma pincelada, né? Para deixar vocês com gostinho de quero mais, para incentivar vocês a pegarem a Bíblia de vocês, irem lá fazer estudo, procurar, aprofundar. Isso é lindo e maravilhoso. Então nós vamos ler o texto de Tiago 3. E eu quero ler com vocês, antes de tudo, o versículo 1. Tá muito calor aí? Aqui tá bem quente. Hoje deu uma refrescada, mas já tá quente de novo. Tiago 3, versículo 1 diz o seguinte: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, aquilo que nós falamos na live passada sobre os falsos mestres e falsos ensinos, aqui a carta de Tiago nos diz: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Eu digo para vocês que hoje eu estava aqui orando e colocando a minha vida diante do Senhor, e em um certo momento eu disse: Deus, é muita responsabilidade. Quando a gente sente o peso da responsabilidade, que é abrir uma live e falar da palavra do Senhor com temor e tremor, a gente sente de fato essa responsabilidade, né? Então, que a gente esteja atento, né? Essa é a recomendação da palavra de Deus para nós, né? Os mestres, aqueles que ensinam, receberão muito maior juízo. Mas vamos lá para o outro versículo que eu quero aprofundar com vocês, que é o versículo 10 a 18, que diz o seguinte: De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Essa linguagem aqui está um pouquinho rebuscada, vocês me desculpem. Ou seja, de uma mesma boca, de uma mesma fonte, pode sair água doce e água amarga? Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte dar água salgada e doce. É o que nós falamos na live passada sobre os frutos. O Senhor vai olhar para nós, para a árvore que nós somos diante dele, para as nossas raízes, para as nossas fontes e aquilo que está produzindo, aquilo que está saindo de nós. Então, se somos cristãos genuínos, o que vai ter que produzir da nossa vida? Vai ter que produzir frutos bons. E como é que vai poder sair duas coisas, dois tipos de frutos da gente? Não é para ser assim, é para ser um fruto bom e que o Senhor, quando Ele nos busque, Ele encontre frutos proveitosos. Vamos continuar. Versículo 13. Então, nós estamos em Tiago 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha aqui o engano aparecendo. Não mintam contra a verdade. Se existe, se você se acha sábio e entendido, que você revele isso no seu proceder. Mas se você tem inveja, sentimento de divisão no seu coração, não minta contra a verdade. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha o termo que é utilizado aqui. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Vocês se lembram que na live passada nós lemos uma das passagens que falava sobre os espíritos enganadores? Aqui nós vemos que aqui no versículo 16 fala do espírito faccioso, é algo de divisão, de contenda, de briga, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha o fruto aparecendo aqui de novo. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz
para os que exercitam a paz. Então aqui nós vemos o quanto o Senhor valoriza a paz nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Então aqui nós vemos a diferença entre as obras da carne, entre a sabedoria humana, terrena, e a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, verdadeiramente. E agora nós vamos lá para Efésios 4, Efésios 4:13, de 13 a 32. Então aqui nós vamos ver qual que é o proveito do exercício do discernimento nas nossas vidas, né? A partir daquilo que o Senhor joga a luz nas nossas vidas e que a gente vai exercendo discernimento e a gente vai encontrando, identificando enganos na nossa vida e a gente vai se arrependendo, a gente vai ver o que vão ser, quão proveitoso vai ser o discernimento nas nossas vidas. É o texto de Efésios 4, de 13 a 32. Vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cristo, nosso exemplo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Olha só, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A dureza do coração e a vaidade na mente, elas vão gerar todo esse engano, elas vão trazer à luz tudo isso que está ali. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Gente, me desculpe por essa versão que eu tô lendo aqui para vocês. Não é a versão mais fácil, mas você pode pegar depois na sua casa, você pode ler numa versão mais fácil de entender, tá? Versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Uau! Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Aqui a gente já vê a mudança no comportamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam retiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uau! Que palavra! Lemos aqui vários versículos, é uma palavra profunda, bem forte para todos nós. E aqui nós vemos o retrato daquilo que nós lemos antes, da sabedoria humana e da sabedoria do alto. A gente vê que a palavra de Deus na nossa vida, ela vai produzir um caráter aprovado, ela vai produzir os frutos do Espírito, ela vai produzir que seja arrancado de nós todo tipo de engano, gente. E o engano em nós e através de nós, nos nossos relacionamentos. Nós vemos aqui que diz, deixa eu ver,
né? Aqui fala muito sobre ira, amargura, cólera, gritaria. Nada disso agrada ao Espírito Santo de Deus. Irai-vos e não pequeis, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo. Então são os frutos que Deus quer produzir nas nossas vidas, que são os frutos do Espírito, que é o fruto de um caráter aprovado, quando a gente se deixa ser moldado pelas mãos do Senhor, quando a gente permite que o Senhor revele os lugares de engano nas nossas vidas, a gente começa a se relacionar de uma forma diferente, a gente começa a ser mais íntegro, a gente começa a ser mais verdadeiro, mais transparente. E isso transparece, né? Aquilo que estava dentro começa a transparecer fora, começa a vir para o comportamento. Vocês estão vendo como é uma coisa linda? Que é de dentro para fora, uma mudança que vai jorrando das águas, né? Quando a água da nossa vida ela está contaminada, ela está poluída, isso vai aparecer no nosso comportamento. E quando a gente começa a ser trabalhado por Deus, começa a jorrar uma nova água, começa a jorrar uma água purificada, uma água que para os outros é uma água boa, né? Isso começa a ser visto no nosso entorno. Lindo demais. Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, da graça de Deus. É isso, irmã, é isso, com certeza. Todas muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos falando sobre engano, mas especialmente sobre a graça de Deus, né? Todo o discernimento, tudo aquilo que é produzido nas nossas vidas é pela graça, né? E para que isso transborde das nossas vidas. Coisa linda demais. Vamos ver qual que é a nossa próxima passagem aqui. Essas nossas duas lives estão recheadas de Bíblia, de palavra. Que ótimo, eu amo. Então nós vimos aqui, gente, o que o exercício do discernimento vai produzir. Frutos bons, frutos agradáveis. Isso vai ser visto no nosso comportamento, no nosso caráter. Então agora nós vamos lá para Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 10. O nosso título é o seguinte: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estamos vendo aqui um pedacinho, trazendo de novo aí o que é o reflexo do engano nas nossas vidas. Nós lemos aqui no versículo 3. Quando nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos escravos da carne e dos pensamentos. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha aqui a misericórdia mais uma vez, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, olha a bondade de novo, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, muito forte essa passagem também, né? Existem as boas obras preparadas para que a gente caminhe nelas, para que a gente, vocês estão vendo mais uma vez, quando de fato o Senhor trabalha, quando de fato o Senhor entra na nossa vida, Ele transforma tudo. Não tem como isso não transparecer, que era o que a gente estava lendo antes sobre os frutos, sobre o exercício do discernimento. Tudo isso tem que produzir algo muito bom nas nossas vidas. Se não está produzindo algo bom, é pra gente acender uma luz e falar: opa, tem alguma coisa estranha aqui na minha vida. Por que que eu não tô produzindo esses frutos através do Espírito? Por que será que eu não estou transparecendo? Por que será que eu não estou andando nas boas obras para as quais eu fui criada? E aí o momento que a gente
permite que o Senhor nos mostre aquilo que não está em conformidade, aquilo que está fora da palavra dele. Onde são as áreas em que nós ainda estamos caminhando em engano? Onde é que a gente ainda está ali pensando naquela coisa da serpente, da maçã? Ai, talvez isso aqui não seja tão assim, não seja tão sério quanto falam lá na igreja. Talvez não seja tão sério, posso dar uma mordidinha aqui, vai ficar tudo bem, né? Só que não. Só que a palavra de Deus, ela é verdade. Quando ela diz para nós que o pecado, ele produz morte, isso é real, produz morte espiritual nas nossas vidas e produz consequências muito negativas, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor, como nós já vimos nas passagens anteriores, né? Isso vai transparecer, gente. E eu quero compartilhar com vocês que quando de fato nós vamos voltar lá para os exemplos que nós demos lá no início, agora nós vamos lá para o exemplo de Jacó. Hoje eu estava pensando muito, compartilhei com vocês lá nos stories 2 devocionais do Max Lucado que eu recebo todo santo dia, eu recebo no meu e-mail. Se você quer receber, você entra no site dele, você cadastra o seu e-mail para você receber. E tem dias que chama mais atenção o devocional, né? Quem aí já tem o hábito de fazer o devocional sabe do que eu tô falando. Tem dias e dias, tem dias que aquilo chama muito mais atenção. E ontem e hoje foram 2 desses dias que tava falando exatamente sobre o nosso tema, que é o tema do engano. Como eu já falei pra vocês, eu até cogitei de trazer um outro tema, mas eu optei por permanecer nesse tema nessa semana de agora. Então, se a gente for ver, gente, Jacó era o enganador, o nome dele significava engano, né, enganador. Então, a gente vê que isso era algo que estava muito intrínseco à vida dele, né? Infelizmente, nós vemos, havia uma promessa sobre a vida dele, mas nós vemos que Deus precisou mexer no caráter dele, né? E aí nós vemos, como nós já falamos lá no início da live, Deus foi dando corda, até o momento que nós vemos a passagem que ele briga com o anjo, né? De fato, ele teve ali em Betel o encontro dele com o Senhor, né? E ele foi marcada a coxa dele, né? Para que ele se lembrasse daquilo sempre, né? Ele levou uma marca no corpo físico dele, daquela situação, daquela luta, né? Então nós vemos que de fato, e a partir dali houve uma mudança gigantesca na vida dele, tanto que ele foi mudado o nome dele de Jacó para Israel, povo de Deus. Então nós vemos ali que Jacó, ele viveu até a forma que ele quis, até um certo momento, até o basta de Deus. E quando o basta de Deus aconteceu, Jacó, ele teve que se voltar e ele teve que realmente se arrepender, e ele modificou toda a vida dele a partir dali, né? Eu não tô contando aqui pra vocês a história inteira, né? Então você pega lá depois a sua Bíblia, você lê, né? Mas nós vemos que desde o início na história de Jacó havia a questão do engano muito forte, né? E ele enganou, mas ele também foi enganado. Então ele plantou o engano e ele colheu esse engano, né? Que é aquilo que a gente fala da lei da semeadura, que às vezes a gente pode até olhar de fora e falar assim: isso aqui que eu tô fazendo não vai ter colheita. Vai ter colheita. Como nós já falamos, a gente tem muito a coisa da projeção, de olhar pra fora, de olhar pro outro, pra pessoas que estão fazendo certas coisas e falar: nossa, vai ter a colheita. E vai ter a colheita pra gente também, né? Então é isso que a gente precisa estar muito atento e atenta, porque a misericórdia, bondade e a graça de Deus estão aí disponíveis para as nossas vidas, mas a gente precisa deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas, né? A gente precisa deixar que passe a limpa do Senhor, a purificação do Senhor. Então, gente, falamos de Jacó um pouquinho. A história de Jacó hoje me constrangeu, porque eu tava orando e pedindo a Deus e falando: Senhor, Jacó é um exemplo real da transformação daquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. E muitas vezes, gente, talvez você tenha exemplos de pessoas na sua vida que você orou, que você acreditou, confiou: não, Deus vai transformar, tal. E pode ser que isso não tenha acontecido, né? Ou pode ser que, vou rever a minha fala, não que isso não tenha acontecido, pode ser que você ainda não tenha visto frutos dessa transformação na vida da pessoa. Eu realmente acredito que Deus transforma o coração humano, realmente acredito, gente, realmente acredito. Nós ouvimos tantos casos de pessoas que às vezes
isso vai acontecer num leito de morte, numa doença, que não seja, né, numa enfermidade, numa situação mais crítica, mais dramática, que não seja assim com a gente, né, que a gente não precise passar por como Jacó passou por uma luta ali com um anjo, que ele foi marcado, né, a gente tem as nossas amigas de oração, a gente brinca que a gente é igual Jacó, a gente não perde bênção não, a gente agarra e só deixa embora a hora que a gente for abençoada. É isso, Débora, é isso. Mas a gente precisa acreditar. Gente, na transformação de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama e que a gente ora, né? Como estávamos falando aqui. Talvez você ainda não tenha visto os frutos, porque os frutos eles vão demorar um pouquinho para aparecer. Né? O fruto, realmente a raiz tem que estar bem aprofundada, a raiz tem que estar recebendo suprimento limpo, descontaminado. Para a gente começar a ver os frutos da transformação leva tempo. Eu me lembro que houve uma época da minha vida, há mais ou menos 5 anos atrás, que Deus começou a mexer muito no meu interior. Muito, muito, muito. Era uma época que eu ouvia a pregação no YouTube quase que o dia inteiro. Eu ouvia muito, 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 muito. E foi um período em que Deus estava realmente descontaminando a minha vida, a minha mente. Né? Eu tive assim, encontros muito lindos com Deus nesse secreto, nesse particular que eu tinha e de ouvir. A gente sabe que na palavra tá dito, né, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então isso é real. E eu vivi isso. Eu vivi isso há esses mais ou menos 5 anos atrás. E hoje eu vejo frutos aparecendo hoje. Né? Frutos aparecendo hoje daquilo que começou lá atrás, que começou com essas mensagens e ministrações que eu ouvia muito. E Deus começou a transformar muitas coisas no meu coração, no meu interior. E era só eu e Ele que sabíamos que aquilo era necessário. Né? Então, não desista, persista. Se você continue orando, continue buscando, continue insistindo pela sua transformação e pela transformação de pessoas que você ama, porque Deus ainda transforma o coração humano, Deus ainda opera grandes, maravilhosas obras na vida de pessoas falhas, falíveis, pecadoras, como eu e como você. Então, vamos falar um pouquinho também de Paulo, já falamos um pouco de Jó, então nós vamos falar um pouquinho de Paulo pra gente finalizar. Gente, tá muito quente aqui. Nossa, tá muito quente aqui, tá muito quente aí. Meu Deus. Então, Paulo. Já falamos de Paulo, vamos retomar um pouquinho. Paulo também viveu essa transformação 360 graus na vida dele. De um perseguidor passou a ser um apóstolo de Jesus. Então, nós vemos de fora, se nós olhamos no superficial, nossa, mas não acredito. Tem muita gente por aí que não acredita que Deus ainda opere isso, né? Que Deus opere isso em situações teoricamente extremas. E o mais extremo que a gente pode ver, extremo no sentido positivo, a maior bênção, o maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa é a salvação. É o convencimento do pecado, é a pessoa se voltar ao Senhor. Né? Às vezes a gente fica procurando muito essas características externas primeiramente. Nós estamos vendo que isso é gerado de dentro para fora. A mudança, a transformação verdadeira, ela é gerada de dentro para fora. Né? Nós somos limpos e purificados de todo esse engano, e a graça de Deus ela vem sobre a nossa vida e vai crescendo num ambiente, muitas vezes, como debaixo da terra, a semente, né? Que ninguém vê aquilo que está acontecendo. Como um bebê na barriga de uma mulher. Tudo aquilo no escuro, ali, no invisível. Ninguém consegue ver. Mas depois de um tempo, como nós vemos no caso do bebê, no caso da terra, que a semente precisa morrer, precisa germinar para daí sair para fora da terra, tem esse tempo, tem o tempo da maturação, tem o tempo do processo, tem o tempo de Deus modificar tudo aquilo, tirar as águas e trazer águas límpidas para as nossas vidas. Amém? Eu quero ler com vocês também Romanos 12. A gente sempre fala aqui de Romanos 12 e sempre vamos falar, porque é um texto central na questão da mentalidade. Romanos 12. Vocês que estão aí ao vivo, querem fazer um comentário, obrigada pela companhia de vocês. Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte:
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha a misericórdia de novo aí. Peço que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão vendo como esse processo é traduzido aqui lindamente? É um processo de renovar, deixar. Nós já lemos lá, o despir do velho homem, revestir do novo homem. Olha como isso é lindo, maravilhoso, que é a transformação do Senhor nas nossas vidas. O que a graça de Deus faz nas nossas vidas. Tem um livro meu, gente, que eu li recentemente, ele tá rodando aí, tá na mão das meninas, que ele se chama O Vinho Novo é Melhor. É um livro, se você precisa de uma injeção de fé na sua vida, procure, compre esse livro. Ele é o testemunho de um homem que ele foi completamente transformado por Deus e ele vivia em fé. Ele era um homem tão intenso em fé que ele agia, ele nem esperava os sinais de Deus. Ele simplesmente ia agindo porque ele sabia que Deus ia colocando o chão na frente dele. É um livro sensacional, então eu deixo essa sugestão para você, que é de fato um exemplo palpável, material do que Deus faz, como é que Deus transforma a vida de uma pessoa, o coração humano, e de uma forma brusca, porque às vezes a gente olha e a gente é até incrédulo, né? A gente vê algumas pessoas assim, a gente até olha e julga. Nossa, mas é muito novo na fé, nossa, mas é muito recente. Não sei se isso vai perdurar, não sei se isso vai aprofundar, não sei se isso tem fundamento. Olha como o nosso coração é malicioso, né? Como a gente julga negativamente aquilo que Deus pode fazer. E nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode fazer tudo. Ele pode pegar você hoje, Ele pode virar a sua vida assim e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Como nós estamos lendo aqui em Romanos 12, aqui fala, o nosso título aqui é a nova vida. E é o que o Senhor tem para as nossas vidas, uma nova vida, tudo novo, uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão da vida, de como você enxerga as coisas, o seu trabalho, seus relacionamentos, sua família, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensem, o Evangelho, ele entra e ele transforma tudo por completo na nossa vida quando nós permitimos, né? Então, gente, nós vamos ler uma última passagem e aí nós vamos encerrar nossa live. E a última passagem é a seguinte. Vocês estão aí comigo? Estão acompanhando? Tô morrendo de calor, gente. Morrendo de calor. Muito, muito, muito. Já tomei toda a minha água, quase. Nós vamos ler a passagem de Mateus 24, versículo 14. Diz o seguinte: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero fazer com vocês aí um apanhado e um fechamento do nosso tema engano. Então, por que falar de engano? Por que ia se multiplicar tanto? Por que na live anterior a gente falou tanto sobre isso, que ia se multiplicar nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor ia se esfriar e iam sair tantos falsos mestres, falsos ensinos, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a profecia, né, gente? Os mais entendidos aí do que eu, me colocando aqui numa posição de humildade, se eu falar alguma coisa que está fora, por favor, me corrija, me chama no direct, né? Mas eu acredito que é para que se cumpra a profecia, né? Que está dito aqui, o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Para ser pregado em todo o mundo, nós vamos ver que vai ter um volume maior. Então muitas pessoas vão ouvir falar do evangelho, vão ouvir ser pregado esse evangelho. Mas significa que todas essas pessoas vão aceitar e trazer para si essa palavra, e trazer para si, para os seus corações, para suas vidas, o estilo de vida do cristão? Não significa. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento, muito atenta, porque nós vamos ver isso cada vez mais. Nós vamos ouvir falar muito sobre a palavra de Deus, como já falamos na live passada. Mas qual é a fonte? Qual é a qualidade dessa informação? Qual é a qualidade desse compartilhar? Então que a gente esteja atento, atenta. Eu quero te agradecer pela sua companhia, eu quero te agradecer
por estar aqui comigo. Vocês compartilharam muito a nossa última live, quero agradecer. Essa live aqui também, se falou o seu coração, pode compartilhar. E eu vou repetir mais uma vez para você, eu espero de todo o meu coração que sempre que eu estiver aqui compartilhando algo, você esteja aí do outro lado, atenta e olhando e observando. Será que isso que ela tá falando tá pautado na palavra? Será que isso que ela tá falando tá certo? Então vai lá, pega a sua Bíblia, folheia, pede ao Senhor, pede ao Espírito Santo, pede para que seja acrescentado discernimento na sua vida, na sua mente, né? E que a gente possa crescer em maturidade na palavra, em fé, que possamos ser homens e mulheres maduros em fé, em estatura, em caráter do Senhor nas nossas vidas. Cris, deixa eu ler teu comentário. Ai, que alegria, tô muito feliz de você estar aqui, obrigada pelo carinho, viu? Gostei muito de te conhecer também. Então, nós vamos orar e nós vamos finalizar nossa live. Eu quero pedir que você possa deixar aqui o seu comentário, tá, gente? Deixa o seu comentário, o que tá passando aí pelo seu coração, né? O que você tem aprendido, o que Deus está falando com você. Eu sei, como estamos falando aqui, eu tenho repetido isso, ainda que eu não veja tudo aquilo que Deus está fazendo, eu creio e tenho convicção que a palavra dele jamais voltará vazia. Então essa é a certeza do meu coração. Mas é claro que se você me der um feedback, eu vou ficar muito feliz e vou devolver tudo isso ao Senhor, porque tudo vem dele e é para ele. Amém? Vamos orar, vocês que estão aqui online comigo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por mais essa live, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pela sua graça, bondade, misericórdia na minha vida, na minha família. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer pela graça de estar aqui, do sustento do Senhor na minha vida diariamente. Cada dia que eu faço uma nova live, para mim é uma vitória de estar aqui em fidelidade, servindo ao Senhor, amando ao Senhor e compartilhando o que eu tenho aprendido. E eu quero pedir, Deus, as suas ricas bênçãos sobre a vida de cada irmão e cada irmã presente aqui, aqueles que vão assistir depois, a cada casa, cada lar onde eu estou chegando através dessa live, Senhor. Em nome de Jesus eu te entrego, te agradeço, que o Senhor acrescente nas nossas vidas cada vez mais da sua graça, do seu discernimento, do seu convencimento, do seu Espírito. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém, gente. Amém. Tá muito quente aqui. Meu Deus, acho que eu vou ter que tomar uma outra ducha correndo. Então, quero agradecer mais uma vez o seu carinho de estar aqui. Compartilha, deixa o seu comentário. Se essa live falou ao seu coração, me deixe saber. Que Deus te abençoe muito e até semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.